brincadeira. Então vamos fazer uma oração antes de começar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá, beleza, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então, antes de a gente começar, eu queria saber, tem perguntas para responder? A gente responde depois, no começo, o que fica melhor? Vocês escutaram o áudio que eu mandei referente a uma pergunta que foi feita? Eu queria saber se aquela dúvida ficou sanada ou se ainda, principalmente quem perguntou, né? Ou se ainda não ficou claro, não ficou clara a explicação. Teve uma pergunta sobre meditação e salvação, né? Só se salva por meio da meditação, então a paixão de Cristo foi em vão, né? Teve uma pergunta que foi essa. Queria saber se isso foi sanado, se ficou clara agora a explicação que eu dei ou se ainda está confuso. Eu ouvi o áudio, sim, André encaminhou no grupo. Pode falar, Mônica. Eu ouvi o áudio, a Andréia encaminhou no grupo, e eu acho que ficou bem explicadinho, deu para entender, sim, seminarista. Tá. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou então começar a aula hoje, e no final a gente responde aquelas outras duas que talvez até já estejam respondidas dentro da primeira, não lembro agora quais eram, mas dependendo a gente já responde as duas que faltaram e as possíveis próximas que vierem, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, a gente está fazendo essa formação aqui sobre os 9 graus de oração. Na primeira aula eu dei um panorama geral sobre o que é a santidade, né, para entender a natureza da coisa, que existe de fato uma graça santificante que nós recebemos no nosso batismo, e que essa graça santificante, uma vez que ela cresce, ela nos faz atravessar as moradas de que fala Santa Teresa d'Ávila, e conforme nós vamos atravessando essas moradas, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, ficando cada vez mais distante daqueles animais peçonhentos, os demônios, né? Que fora do castelo eles tomam conta de nós, somos escravos de Satanás quando estamos fora do castelo, ou seja, em pecado grave, pecado mortal, porque é um pecado que conduz à morte eterna. Mas dentro do castelo, esses animais, eles, conforme a pessoa progride de morada, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, esses animais, eles conseguem entrar menos conforme nós progredimos. Então quem está nas primeiras moradas tem ocasiões maiores, mais difíceis, mais fortes, e vez ou outra acaba sendo mordido por esses animais peçonhentos, como diz Santa Teresa. Quando a pessoa progride para a segunda, para a terceira, isso vai diminuindo, porque a pessoa vai se aproximando da luz, que é Nosso Senhor. Na aula passada, nós vimos, sobretudo, uma parte mais explicativa a respeito da meditação, do segundo grau da oração, que é a oração de meditação. E a razão é que essa oração é a oração que é empregada por todas, assim, as pessoas que não a fazem, as pessoas que têm vida espiritual e que não a fazem, não fazem porque não conhecem. De repente não teve um diretor que passou, que conheceu e tudo mais, mas o fato é que todas as pessoas que começam a empregar vida espiritual, elas começam a fazer a chamada meditação, que é o segundo grau da oração. Santa Teresa, deixa eu ver se está aberto aqui. Bom, talvez eu não deixei aberto no lugar, mas nas segundas moradas, Santa Teresa ela diz que se entra nas segundas moradas por meio da oração, né? Aí você fala, mas na primeira não é? Não, também, Santa Teresa fala que a oração é a porta do castelo. A oração, mas não só a oração e reflexão, porque nós vimos que para Santa Teresa, no caminho de perfeição isso fica muito claro, simplesmente mexer os lábios não é oração. Isso é coisa que papagaio pode fazer. Então,
nós aprendemos durante essas aulas que a oração necessariamente tem que ser mental. Mental no sentido de que a nossa mente deve estar atenta à oração, ainda que às vezes nós tenhamos distrações involuntárias, né? Mas as distrações voluntárias nós não podemos ter. Então toda oração tem que ser mental. Se você vai externalizar a palavra ou não, isso daí não é o mais importante, mas ela deve ser atenta. Agora, essa atenção, no primeiro grau da oração, que é a oração vocal, é uma atenção que está relacionada ou às palavras em si, Pai nosso que estais nos céus. Estou prestando atenção nestas palavras. Ou no significado destas palavras, quem é Pai? Né? O que significa que estais nos céus? O que significa santificado seja o vosso nome? Né? Esse é uma segunda fase da atenção, segundo grau de atenção, poderíamos dizer assim. Ou essa atenção está em Deus ou na finalidade da oração. Que daí é a melhor atenção assim, que se pode ter, quando a atenção está voltada para o próprio Deus. De modo que a oração se torna como que uma espécie de música de fundo somente. Você está ali rezando o Pai Nosso com devoção, com atenção, mas a sua inteligência, né, a sua alma, a principal atenção dela é no próprio Deus. Né? Você está buscando lá no fundo da alma aquela presença de Jesus que está naquele quarto, naquele mateion, né? No grego lá, Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em segredo, é mateion, que não é um simples quarto, assim, entra num quarto da casa. Não, mateion em grego é um quarto, sim, um quarto mais reservado, mais secreto possível que tenha na casa. Então, na oração a gente realmente se fecha dentro de si, né? A alma entra dentro de si para estar recolhida com sua majestade, falando-lhe palavras de amor, etc. Tá bom? Então, essa atenção em Deus, isso é o que Santo Tomás de Aquino coloca lá, que são os 3 graus da atenção. Então, a oração vocal, ela é isso, é uma atenção na articulação das palavras, né? Mas a oração de meditação, ela começa a ser mais profunda no sentido de que a meditação, ela nos faz penetrar naquele conhecimento. Por exemplo, vocês sabem o que é Pai. Então, vocês rezam o Pai Nosso com atenção. Primeiro grau da oração, oração de primeira morada. A pessoa que emprega a meditação diariamente, que é o que nós ensinamos na aula passada, ela vai dedicar um tempo não somente para rezar o Pai Nosso, mas vamos supor que ela está rezando, que a meditação dela é sobre o Pai Nosso. Então, ela quer aprofundar esse mistério. O que significa ser Pai? Né? Jesus morreu por mim, beleza. A pessoa acredita nisso. Mas na meditação ela vai pegar o mistério da paixão e ela vai tentar aprofundar aquele mistério como nós vimos. Né? Porque conhecendo com mais profundidade, nós amaremos com mais profundidade. Essa é a coisa da meditação. Por isso que Santa Teresa fala, nas segundas moradas entram aqueles que têm oração. Mas quando ela está falando de oração, gente, Santa Teresa ela não é teóloga. Né? Ela usa termos assim teológicos, sistemáticos, como um Roio Marinho usaria. Então, quando ela fala de oração aqui, ela está falando dessa oração mais cordial, mais do coração, não simplesmente a recitação de orações vocais. Entende? Então, veja bem. Se eu lembro que o meu pai, ele ia vender verdura, ele saía de bicicleta, vender verdura de manhã, na vila rural, atravessando aquele carreador, ficava lá horas e horas, de manhã à tarde, chegava para anoitecer em casa, para dar o mínimo de alimento para mim e para minha mãe, por exemplo. Que ele um dia, enquanto chovia, as telhas caíam, ele no meio da chuva, ele foi arrumar a casa para que a casa não fosse destruída, o telhado não fosse destruído e nós não fôssemos acometidos pela chuva. Se eu simplesmente tenho a notícia disso, beleza, eu conheço, meu pai me ama. Então, na vida espiritual, eu tenho a notícia de que Deus morreu por mim. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na sua condição humana, sofreu a morte por mim. Beleza, eu sei disso. Agora, se eu vou meditar esse mistério, eu vou aprofundar naquilo e, uma vez que eu aprofundo naquilo, naturalmente, eu vou ser convidado a amar. Então,
Então, não somente eu tenho a notícia de que meu pai fazia isso por mim, mas eu começo a meditar, começo a pensar aquilo. Nossa, meu pai. Aí eu imagino, aí eu começo. Eu nunca vi essa cena de verdade, mas agora eu imagino ele pedalando na bicicleta. Porque antes eu imaginava, meu pai ia de bicicleta, né? Mas não prestava atenção nos detalhes. Agora eu vou fazer meditação da coisa. Não é só ter a notícia de que ele saiu para comprar para vender verdura para que a gente tivesse o mínimo. Agora eu vou prestar atenção nos detalhes. Eu vou ver a bicicleta andando, ele pedalando, fazendo força, né, se esforçando, o suor caindo do rosto. Né, quais eram os pensamentos dele? Será que hoje eu vou vender bem? Será que eu não vou vender bem? Será que vai ter comida para o Júlio, para a Sônia? Né? As preocupações. Depois ele lá na sua banquinha vendendo. De repente não vinha muita gente para comprar e ele com medo, pedindo, rezando a Deus. Então isso aqui dá um outro conhecimento. Eu sabia que meu pai foi vender verdura para mim, mas agora, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso. As preocupações do meu pai, o amor, o carinho, ele pensou em mim lá enquanto ele vendia. Eu era a causa da atenção dele. De repente, meu pai chorou com receio de não ter comida na mesa para mim. Aí agora eu sou levado a uma gratidão maior. Meu Deus, meu pai me amou. Meu pai fez isso por mim. Meu pai foi vender verdura para ter alimento por mim. Teve um dia que ele ficou lá enquanto chovia e ele arrumando a casa. Talvez o medo de cair dali, de cair do telhado, ou de que a chuva levasse tudo e eu começasse a me molhar, que de repente nós pudéssemos até sofrer algum mal grave ali. Entende? Isso aqui é meditação, gente. Por isso, quando eu falei lá que a meditação é necessária para a santidade, isso não é lorota. Ou faz meditação ou não vai se tornar santo. Por quê? Porque você pode se salvar sem fazer meditação, mas você não vai ser santo. E a meditação nem é o fim. Né? A meditação é só o segundo grau da oração. A gente tem que chegar no sexto para ser santo. Tá entendendo? Acontece que é como uma escada. Se eu não colocar o pé no primeiro degrau, eu não vou para o segundo. Se eu não colocar no segundo, eu não vou para o terceiro. Entende? Você pega lá, nós somos criancinhas. Você pega uma criancinha pequena e você fala, coloque o pé no terceiro degrau direto. Não dá. Não tem como chegar no terceiro grau da oração se a gente não pisou no primeiro. Não tem como chegar no terceiro se a gente não pisou no primeiro e depois no segundo. Então, você pode se salvar. Você pode pisar só no primeiro degrau da escada e se salvar. Agora, se você quer chegar no topo da escada, você precisa pisar no segundo grau. E é isso que nós estamos falando aqui quando nós falamos sobre a meditação. Então, assim, para se salvar, é possível se salvar sem meditação, beleza, isso é verdade, nesse sentido aqui da meditação sistemática, como eu estava explicando. Mas se nós queremos ser santos, nós precisamos entender que não somente o meu pai foi vender verdura, mas ter essa compreensão que eu coloquei aqui. Porque se eu vejo o suor escorrendo, se eu vejo todas essas situações, o meu coração, caramba, eu não sabia disso, meu Deus, meu pai vendeu verdura por mim, ele me amou. Entende? Eu nunca tinha pensado nisso, agora eu pensei. Então, você a vida inteira soube que Jesus chamou os apóstolos, mas aí você pega o texto de Mateus 9, vai meditar, e aí você imagina aquela cena e diz que Jesus passou e olhou para Mateus. Aí você imagina que esse olhar, na meditação, você está ali, lendo o texto, vamos lá. Primeiro grau de oração, vamos supor. Você está lendo lá, Jesus olhou Mateus. Passou e viu Mateus. Primeiro grau de oração. Jesus, assim como olhastes para Mateus, olhe para mim também, Senhor. Salvai-me. Isso aqui é oração vocal. É coisa boa. Eu faço isso. Eu não estou falando mal. Tá bom? Mas você fala assim, não, pera lá. Eu quero entrar no quarto e fechar a porta. Eu quero entrar no Mateion, no quarto secreto, e fechar a porta. Quer dizer, você entra no quarto, pum, acabou o barulho do mundo. Recolhimento. O mundo ficou lá fora. Está longe. Você entrou no quarto. Você fechou a porta. Quer dizer, não entra nem ruído. É eu e Deus agora. Oração não é outra coisa senão tratar de amizade com alguém por quem sabemos ser amados, diz Santa Teresa, né, no livro da vida. Então você entra no quarto, o mundo ficou longe. Você fechou a porta. Não somente o mundo ficou longe, você tem uma presença. Você encontrou alguém, um amigo. E uma vez que você encontrou esse amigo, você vai falar-lhe ao coração. Então a meditação faz isso. Quer dizer, se o meu pai estivesse me ouvindo, eu ia dizer, meu pai,
Muito obrigado. Porque eu fui levado, veja, o meu coração se comoveu quando eu vi que ele suou, que ele se preocupou por mim, etc, etc. Então, se eu não faço meditação, isso não ia acontecer. Mas uma vez que eu fiz, eu vi aquela verdade. Porque o homem é assim, ele tem inteligência e vontade. Nós não somos anjos. Ou a gente medita para conhecer as coisas, ou a gente não conhece. Você quer passar num concurso, você vai ter que estudar as coisas. Você tem que pegar o livro e ler, meditar, pensar e tal, e refletir, para conhecer. As coisas de Deus é assim também, com a diferença de que tem a luz da graça. Então, uma vez que eu fiz isso, se o meu pai tivesse me ouvindo, eu falaria, meu pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o senhor foi vender verdura por mim todos os dias. E eu, às vezes, pedia lanche. Hoje eu vejo que talvez o dinheiro era tão apertado, mas o senhor não queria negar o pedido de uma criança. Talvez o senhor deixou de comer para que eu pudesse comer um lanche. Eu te amo, meu pai. Muito obrigado. Pai, eu quero corresponder a esse amor. Eu não quero mais ser esse filho ingrato. Entende? É uma coisa natural. Eu vi a verdade. Agora eu quero amar, eu quero corresponder. Então, na meditação é a mesma história. Porque a gente é homem, ser humano. Da mesma forma que eu vejo as verdades estudando, eu vejo as verdades referentes a Deus, com a diferença que as verdades referentes a Deus existe a luz da graça que ilumina a nossa inteligência. Então você pode fazer sua oração vocal, que é coisa boa, né, de falar, Jesus, né, eu estou lendo aqui, o Senhor olhou para Mateus, olhe também para mim. Mas que tal olhar, meditar isso? Maria guardava e meditava as coisas no coração. Ela passou a vida inteira meditando. Ela pensava naquelas verdades. Ela pensou no anúncio do anjo, no mistério da encarnação que estava no seio dela. Entende? Então, que tal, se eu vou pegar, por exemplo, Mateus, né? Jesus que olhou para Mateus, eu não somente primeiro grau de oração, mas eu meditar, segundo grau de oração. E aí eu olho aquela cena. Eu imagino todo aquele barulho em volta, pessoas xingando Mateus, né, Levi, porque ele era cobrador de impostos, pessoas olhando com ódio. Quantos olhares de ódio durante o dia eram lançados para ele, né? De vingança, desejando a morte, olhares furiosos, caras fechadas, de repente pessoas xingando, desejando-lhe o mal, quantas injúrias. Aí de repente passou Jesus. Aí você vê. Não é só oração vocal, você está meditando. Você imagina Jesus com toda a riqueza de detalhes possíveis. Jesus que nesse dia estava cansado, ele andou bastante. As suas pernas já estavam cansadas, talvez ele estava com sede, fatigado. E ali ele olhou para Mateus. Só que o olhar de Jesus é um olhar que fita a alma. Não é como se eu agora saísse aqui da porta do meu quarto e olhasse para um amigo rápido e falasse, fulano, você viu o padre? Eu preciso falar com ele. Isso aqui eu não olhei a alma da pessoa. Eu simplesmente vi uma presença ali, mas eu não me dei conta dela e a amei. Mas Jesus não foi só esse olhar. Não é como você quando vai trabalhar, vê alguma pessoa na rua, bom dia, tá? Vê qualquer pessoa, não. Enquanto pessoas xingavam Mateus, isso não está no texto, mas a gente pode presumir, né? E presumindo isso ou não, o fato é, enquanto tudo isso acontecia, enquanto Mateus nem sequer imaginava o que aconteceria na vida dele, o Verbo encarnado, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, passou na vida daquele homem que não estava fazendo o bem, não estava fazendo todo o bem que devia fazer, e o olhou como ninguém o olhou antes e o amou. Jesus fitou a alma de Mateus. E esse olhar foi tão amoroso que Mateus abandonou tudo, não resistiu ao chamado de Cristo e o seguiu, para sempre, até o martírio. Então, essa é a questão. É você aprofundar o mistério. Isso é meditação. É isso que eu queria passar para vocês, que foi o que eu coloquei na aula passada. E tem muitos métodos de meditação, né? No fundo, todos eles seguem mais ou menos a mesma lógica. Você vai pegar o texto, né? Igual eu falei aqui, vamos supor que você fala assim, hoje eu vou meditar Mateus, aqui, o olhar de Jesus para Mateus e o segmento.
Então você vai fazer uma preparação, por exemplo, você faz o sinal da cruz e você faz uma oração preparatória. Tem a preparação, tem a meditação em si e tem a conclusão. A conclusão que é composta basicamente pelos agradecimentos, o oferecimento, enfim. Então você fez a preparação, o sinal da cruz e começou a rezar. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que estais aqui presente, que me vedes, que me amais, que estais olhando para mim, atentamente vendo os desejos do meu coração, as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos. Jesus, eu vos amo e vos estimo, mais do que todas as coisas, do fundo do coração, e vos adoro do fundo da minha alma. Removei os obstáculos que me impedem de ir a vós, dai-me a vossa graça para bem rezar. Iluminai-me, para que nesta meditação eu possa receber a luz da graça e crescer no vosso amor. Maria, Mãe Santíssima, intercedei por mim, vosso pobre filho, para que eu faça a vontade de Jesus. Amém. Uma preparação. Tá? Eu posso até mandar para vocês alguma coisa, assim, para vocês decorarem, mas eu estou fazendo aqui mais ou menos para vocês entenderem como que faz essa oração. Notem que é uma oração mais cordial. Eu não estou falando mal de terço. O problema é que a gente vai rezar o terço, a gente tem a tentação de fazer o sinal da cruz e... Entendeu? Então, quando a gente começa a fazer meditação, até o terço, depois quando a gente vai rezar o rosário, a gente reza com mais recolhimento, com mais devoção. Então, eu estou falando de a gente entrar nas segundas moradas, né? Oração do coração, profundidade, entende? Então você vai, aquilo que Jesus falou, entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai que está em segredo. É você realmente tentar olhar dentro de si, essa presença de Jesus. Aí você fez essa preparação, você pega o texto, faz a leitura do texto com atenção, de forma, né, devagar, lendo. Aí alguma coisa que lhe chamar a atenção, por exemplo, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus e o jovem rico. Jesus o olhou e o amou, no Evangelho de Marcos. Você tem que imaginar a cena, né? Você precisa imaginar a cena, você não pode... A imaginação é muito importante para conhecer, porque nós não conhecemos sem imaginação. Eu dei o exemplo da pitaia, lembra? Eu falo assim, você já comeu pitaia? Não sei o que é isso. A pessoa não sabe. Então, como é que se faz a pessoa conhecer o que ela não sabe? Você usa exatamente, filoteia é exatamente isso. Santo Afonso, os métodos assim são muito parecidos. Então, você nunca viu a pitaia. Aí eu falo assim, olha, ela tem um formato tipo de um limão siciliano, mais ou menos, pelo que eu me lembro aqui, tá, gente? Mais ou menos de um limão siciliano, só que ela não é verde como o limão, né? Tem a pitaia, ela na verdade tem a branca e a vermelha, né? Mas tô falando da vermelha. Então ela é avermelhada, assim, a cor mais ou menos de pétalas de rosa, só que é um pouco mais vermelha, assim, nem tão rosa. E ela por dentro é como se fosse um kiwi, só que em vez de ser verde, ela é mais avermelhada, mais rosada e tal, e tem as sementinhas. Então assim, você nunca viu uma pitaia, só que eu falei, a sua imaginação pegou as coisas que ela já conhece e formou a imagem da pitaia. Então, se a gente não imaginar, a gente não conhece as coisas, porque nós não somos anjos, tá bom? Então, na meditação é muito importante usar a imaginação. Você vai meditar, por exemplo, essa questão do olhar de Jesus, não adianta você, Jesus, vós que olhais o fundo da alma, olhai-me, Senhor. Jesus, vós que conheceis o meu coração, olhai-me. Claro, isso aqui é coisa boa, só que isso aqui ainda não é meditação. Entende? Na meditação, você precisa pegar aquele objeto, pegar alguma coisa que eu tenho aqui, menses eucarísticos. Você precisa pegar o objeto, por exemplo, esse livrinho aqui, aí você não vai só assim, menses eucarísticos, mês eucarístico, CNBB. Não. Você vai pegar e vai abrir aqui e tal, né? Você vai com cuidado, vai tocar, olha, é áspero, né? Aqui já é branco. Você vai olhar com, né, assim, com atenção para os detalhes mesmo, entende? Você, ele fecha e tal. Então, na oração, você tem que fazer isso com aquele mistério. Você vai meditar o olhar de Jesus, você tem que imaginar, né, essa aqui é a cena do Evangelho, você tem que imaginar aquela cena, né, com toda a riqueza de detalhes. Você precisa ver Jesus olhando Mateus, entende?
Então, é você realmente colocar riqueza de detalhes. Se você vai meditar a paixão de Cristo, você precisa imaginar a paixão, né? Então imagine, você começa a pensar em Jesus e ver o Jesus lá chorando no Horto das Oliveiras. Você imagina aquele sentimento profundo de tristeza de que aquele que é o Santíssimo, a segunda pessoa da Trindade, que ele é santo, quer dizer, a própria natureza de Deus é a santidade infinita, perfeita. E ele que é a santidade, ele está vendo a malícia do meu coração e de todos os homens, de todos os pecados, de todos aqueles que recusaram a graça, dos judeus, dos fariseus que recusaram a graça, que vendo que ele vinha de Deus, quiseram crucificá-lo mesmo assim, dos sumos sacerdotes, porque em Jesus veio derramar o sangue para fazer deles grandes santos. Jesus está vendo essa malícia, e isso lhe causa dor, isso lhe causa sofrimento, de modo que ele começa a suar. Aí ele olha para os seus amigos, eles estão dormindo, para os seus discípulos. Então, se a gente não meditar, nós não vamos ver essas verdades. Mas se a gente medita, a gente olha para aquela cena, né, nós começamos a notar essas verdades. E em algum determinado momento, o que acontece? Da mesma forma que eu narrei aqui, que meu pai foi lá vender verdura e tal, o dia que ele estava, né, cuidando da casa, da telha, isso e aquilo comoveu meu coração. Então, na oração é a mesma coisa. Eu vou meditar alguma coisa que Jesus fez, eu estou dando a ocasião para que o meu coração seja comovido. Assim, no sentido de que a minha inteligência é iluminada. A minha inteligência viu uma verdade. Meu pai me amou, meu pai se doou por mim, meu pai se entendia lá difícil e tal, e ele fez isso. Então, a minha inteligência é iluminada, a minha vontade olha para aquilo e quer amar, porque ninguém ama o que não conhece, né? Um rapaz, para ele, o que uma moça faz quando ela quer que o rapaz se apaixone por ela? Ela faz com que ele pense nela, né? E vice-versa. Os dois dão um jeito de se encontrar, de um ver o outro, às vezes de mostrar qualidades. Por quê? Porque se a pessoa não te conhecer, ela não vai se apaixonar, né? Mas uma vez que você viu, nossa, que pessoa boa, olha, ela é virtuosa, ela é católica, ela quer ser aberta à vida, etc. Ela assina o site do Padre Paulo, ela é aluna do professor Donato, ela participa do grupo Pro Vida de Apucarana, e não sei o que, papapá. Você fala, nossa, sua inteligência viu aquilo, a vontade fala assim, eu quero essa menina, eu quero esse rapaz. Então, a gente não ama o que não conhece. Então, na vida de oração é a mesma coisa, eu preciso conhecer. Por isso, a meditação é o segundo grau da oração e nós precisamos fazer isso para crescer no conhecimento. Isso é o que eu gostaria que ficasse claro para vocês. Eu não estou falando simplesmente de salvação. Essa era uma pergunta, né? Gente, eu não estou falando simplesmente de salvação, eu estou falando de ser santo. Vamos para o segundo grau de oração. Com força. Projeto segunda morada. Partiu. Bora. E não vamos largar mais. Daqui a pouco, Nosso Senhor nos coloca no terceiro grau. Entende? Daqui a pouco vai para o quarto. Às vezes não é daqui a pouco. Tá? Mas eu conheço gente que, né, em um ano, chegou aí no quinto, pelo menos. Né? Não sou eu não, tá? Só para avisar. Não sou eu não. Não estou no quinto, não. Mas isso acontece. Né? Isso acontece. Deus pode colocar a pessoa mais rápido, mais devagar, enfim. Só que se a gente não pisar no segundo grau, vocês lembram da história da escada? Se não pisar no segundo degrau, a gente não vai para o terceiro. Porque a gente é criancinha é pequena, tem a perna pequena, a escada é grande. Você não consegue pisar no terceiro de uma vez, a não ser que chegue o papai e coloque lá, né? Só que a gente sabe, Deus, 99,999, se não for 100% das vezes, ele não faz isso. Com exceção de uma raríssima história ou de outro santo aí que Deus pegou aqui e colocou lá, né? Como, se eu não me engano, Santa Catarina de Gênova, se eu não me engano. Ela teve uma contrição tão profunda dos seus pecados, chorou tanto, que ela, assim, com rapidez, ela entrou na vida mística. Né? Estão dizendo sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Tá, estão. Veja se o problema resolveu aí, a pessoa que disse que está sem áudio. Bom, a pessoa não está me ouvindo, né? Mas se tiver, avise, por favor. Se não avisar é porque não está ouvindo, mas se tiver, me avise, por favor. Então, nós somos criancinhas, perna curta, tá bom? Não tem como pisar no terceiro grau da escada, a gente não pisar no primeiro e depois no segundo. Então, está em pecado mortal? Confissão. Você está indo para o inferno, a coisa está feia,
né? Eu imagino que todo mundo aqui esteja em estado de graça, tá? Mas eu preciso dar aula. E é uma coisa que vocês têm que dizer para os outros. A gente ensina para que a coisa passe para frente. Então, tá em pecado mortal? Ó, vamos arrumar a vida? Vamos entrar no castelo? Vamos confessar? Né? Então, beleza, confessou e tal, aí começa a rezar. Agora, vamos progredir? Santo Afonso, ele diz, o diretor espiritual, na prática dos confessores. Qual que é? Gente, olha, isso aqui não é coisa minha. Santo Afonso, Maria de Ligório, santo doutor da igreja. Ele diz, a primeira coisa que o confessor tem que fazer quando ele nota que uma pessoa já abandonou o pecado mortal, não quer mais saber desse negócio, quer amar Deus, progredir no caminho de santidade, é colocá-la na oração mental de meditação. É Santo Afonso falando, tá entendendo? Não sou eu. Tá? Então, assim, isso aqui não é questão de devoção. Ah, porque eu tenho devoção às 5 chagas de Jesus. Ah, eu tenho devoção pelo terço da misericórdia. Ah, porque eu tenho devoção à súplica ardente dos santos anjos. Ah, porque, olha só, tenho a devoção aqui, que é a coisa maravilhosa do mundo. Gente, não, todas essas coisas são boas, mas o que eu estou dizendo é que não é uma questão de devoção simplesmente, é uma questão de vida ou morte. Ou você faz, ou você não é santo. Tá entendendo? Quer ser santo? Então tem que rezar, não tem jeito. É assim. É. O professor Donato fala uma coisa verdade. Adotei essa frase para minha vida, agora não paro de repetir. Vida de oração não é sombra e água fresca. Tá entendendo? É combate, é luta. Não é sombra e água fresca. É um combate. É uma luta. São Paulo lutou até o fim. Tá entendendo? Então, lamento informar, tá? Mas projeto aqui, vamos ser santo, então precisamos fazer isso. A aula, assim, é relativamente curta, então se a gente não conseguir passar todos os passos, a pessoa se interessa, olha, mas eu não entendi isso, por onde que eu começo? Gente, me incomodem, venham, perguntem. A gente liga, a gente faz o que for possível, entendeu? Eu entendo que o tempo é pequeno, mas se existe interesse e a coisa não deu para ficar clara, me incomodem, né? Não me deixem quieto, tá entendendo? Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa, parece? Não sei. Sim. Isso, o senhor Júlio. Então, eu vou ter que colocar o senhor lá no grupo dos colaboradores, para o pessoal ter o seu número, para o pessoal começar a te incomodar, tá? Desculpa aí. Pode colocar. Pode Tá pôr, bom. não tem problema. Né? Não tem problema. Na vida, a gente tem que ser para os outros. Tem graça ser para si mesmo. Ser para si é a coisa mais chata do mundo. Isso aí todo mundo já quer ser. Então, seja casado, seja padre, seja seminarista, não interessa. Tem que ser para o outro, né? E nisso deve consistir a nossa alegria. Ó, os seminaristas que estão aí, né? Vocês que com certeza são mais santos do que eu, já sabem disso, mas não esqueçam, né? E vivam para o nosso Senhor, tá bom? E todos vocês também, mas é que seminarista vai ser padre, conversa mais embaixo. Então, voltando. Vocês estão entendendo que a proposta é simplesmente crescer na vida de oração. Não é simples, é só a salvação. Não. E ó, não estou desmerecendo quem fez a pergunta, tá? Por favor, isso aqui também fique claro. E graças a Deus essa pessoa perguntou isso, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, né? Acha que vai ser mal interpretado e acaba não perguntando. Gente, pergunta. Eu gosto de pergunta polêmica também. Outro dia lá na pastoral, iam ter as perguntas com os jovens, e eu falei, pode fazer pergunta polêmica. Teve uma vez também que numa roda lá de conversa com o pessoal no retiro, eu falei, pode perguntar, tinha protestante, eu falei, mande as perguntas polêmicas, pode mandar, eu gosto, manda, fale de imagem, de adoração, idolatria, o que vocês quiserem, pode falar, não deixa nada para trás. Né? Então assim, voltando à aula, a gente tem esse método, né? Aí você começa com a preparação, aí você vai para a leitura, com a atenção, usa a imaginação, como eu falei, e em um determinado momento, pode acontecer, pode não acontecer, porque Santa Teresa fala lá no Livro da Vida, que às vezes você vai puxar a água do balde, né? Do poço, aliás, puxar a água do balde. Isso aqui superou o ateu protestante do Padre Paulo lá numa aula que ele falou. Então você vai puxar a água do poço e não vem água. Por quê? Porque o jardineiro, que é Nosso Senhor, que é Sua Majestade, não quis que saísse água. E você vai se espernear e ficar triste porque aquela oração foi árida, foi difícil? De modo algum. Vai louvar e agradecer a Deus. Né? Que bom que foi assim, porque Deus quis assim, né? Isso vai me tornar mais humilde e tal, e acabou. Rezar mais para agradar a Deus do que para si próprio, como Santa Teresinha fazia. E não veio água do poço? Não tem problema, o jardim vai continuar irrigado, as flores bem bonitas, vistosas, cheirosas. Jesus não vai deixar o jardim secar, pode ficar tranquilo, tá bom?
Aí no outro dia pode ser que você mal colocou o balde, já vem cheio, assim, né? Vem e começa a chorar, aquela coisa. Nossa, Jesus me ama tanto, Deus. E vem uma luz da graça, né? Pode acontecer, às vezes vem, às vezes não vem, então é assim a vida espiritual, tá? Fato é que a gente precisa dar a ocasião de Deus iluminar a nossa inteligência com a luz da graça, com a luz da fé. E uma vez que a luz da fé acende, a caridade ama. Vejam a parábola das virgens prudentes, Mateus 25, né? Tinha o óleo e tinha a luz. Então tinha fé e tinha caridade. E, né, interpretação do Senhor piedoso, né, e eu concordo, não é que a luz queimava o óleo, era o óleo que fazia a lâmpada se acender, a luz se acender. Então chega um determinado momento que a caridade move a fé, porque a caridade quer conhecer. Fala, não, eu quero amar a Deus, então por isso eu vou rezar. A caridade me chamando a conhecer, a caridade querendo que a fé ilumine a minha alma. A caridade, quer dizer, o óleo das virgens prudentes, querendo fazer com que aquela chama se torne cada vez mais forte, que ela não se apague. Então, como que eu faço para a lâmpada ser mais forte e não se apague? Eu preciso rezar, eu preciso meditar, eu preciso conhecer a Deus. Né? E para isso a gente precisa de óleo, né? Precisa de óleo reserva, não pode deixar faltar. Então, é como também a parábola de Mateus 22, se eu não me engano, que Nosso Senhor, Deus, né, ele convida as pessoas para aquele banquete, eles não querem saber, para a festa, não querem saber, aí pede para os servos, não, vão lá, chama aquele povo, não querem saber, matam todo mundo ali. Aliás, não lembro agora se mata, gente, desculpa, eu esqueci se mata, se não mata, que agora na verdade estou confundindo com o do filho, né, é outro evangelho. Mas aí eles não querem saber. Bom, não quer saber? Então, aí mata todo mundo. Não é que as pessoas matam os servos, é que o próprio dono da festa mata aquelas pessoas que não quiseram saber e chamam todos aqueles que aparecem pelas ruas, pelas encruzilhadas, etc. E aí aparece um sem as vestes no banquete. Por quê? Porque ele tinha fé, mas não tinha caridade. O Lutero não é sola fide, tá bom? Não adianta somente a fé, tem que ter caridade. Não adianta crer somente, tá bom? Se você está na festa, quer dizer, está ali visivelmente na igreja, tem fé. Por isso você aceitou e está lá. Mas não está com a roupa, não está com a roupa do banquete, não está com a caridade, como diz São Paulo, então, ainda que eu tivesse uma fé capaz de mover montanhas, isso de nada me adiantaria. Então, não tem caridade? Acabou, está morto, está em pecado mortal. Quem está em pecado mortal pode ter a virtude da fé e da esperança, tá? A pessoa perde a caridade, as outras virtudes, mas não a fé e a esperança, embora fiquem defeituosas. Então, nós precisamos ter essa veste, a veste da caridade. Nós precisamos ter o óleo que faz a luz queimar, a luz da fé. Para isso, nós precisamos rezar, nós precisamos meditar. Se vocês olharem a parábola também do semeador, que é Mateus 13, ele fala da palavra que é lançada à beira do caminho, da palavra que é lançada num terreno que não era muito profundo, era rochoso, e da palavra que é lançada nos espinhos, antes de falar daquela que é posta em terra boa. O que é que está escrito no Evangelho? O que é que foi lançada na beira do caminho? Jesus explica a parábola dizendo que aquela que foi lançada na beira do caminho, os passarinhos levaram, porque eles não entenderam. Aqui a gente faz uma analogia dizendo que é o risco que as pessoas que estão nas primeiras moradas correm. Elas ouviram a palavra, mas se elas não meditarem, correm o risco de não entender. E aí vêm os animais peçonhentos, entram nesses primeiros aposentos, picam a pessoa e atiram do castelo. Aí tem aquelas que entenderam, segundas moradas, começou a meditar, tal, projeto Segunda Morada, Padre Paulo Ricardo, não sei o que, ensinamos a rezar, caminho de perfeição, direção espiritual à jornada, aula com o professor Donato, formação com o grupo de Apucarana e tal, caminho de perfeição Santa Teresa, né? Começou, projeto Segunda Morada, começou a rezar. Mas se não tiver perseverança, se o terreno não for profundo, for
rochoso, quer dizer, cheio de imperfeição. Aí, como não tem raiz, logo seca. Lá em Mateus 13, tá? Depois vocês podem ver. Então esse é o risco que as pessoas que estão nas segundas moradas correm. Por isso nós queremos entrar nas segundas, mas não ficar só nas segundas, nós queremos ir para as terceiras. Aí tem a semente que é lançada nos espinheiros, que a gente pode fazer uma analogia com as terceiras moradas. Por que não produziram, aquela semente não produziu 100, 60 ou 30 por 1? Porque a palavra foi acolhida e tudo mais, papapá, né? Mas as preocupações da vida, a ilusão das riquezas, como diz Jesus, não permitiram com que aquilo crescesse. Gente, é exatamente isso que Santa Teresa fala que acontece nas terceiras moradas. Ela fala do apego, porque são pessoas que já progrediram, mas são pessoas ainda apegadas a si mesmas. Santa Teresa fala, né? Essas pessoas que pensam que devem ser canonizadas, elas se julgam como que deviam ser canonizadas as suas ações. Elas são perfeitas, irrepreensíveis, certinhas, né? Porque elas têm uma regra de vida já. Tem horário de dormir, horário de acordar, horário de rezar, tudo certinho, confissão semanal a cada 15 dias, pelo menos meia hora, 1 hora de meditação todos os dias. Já não é só meditação, começa a ter a oração afetiva, que é o 3º grau da oração. As coisas começam a ficar melhores, nem pecado venial plenamente deliberado comete, mas tem os espinheiros, né? As paixões, etc, etc, que não fazem com que a pessoa entre nas quartas moradas, que é a terra boa. Isso aqui é só uma analogia, tá? Mas vejam que Jesus fala que aqueles que não entendem, Satanás pode vir e tomar. Então nós queremos entender, e nós entendemos pela meditação. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Uma vez feita a preparação, feita a meditação com a contemplação, a composição de lugar, né? Ou seja, você imaginou aquele lugar, Jesus olhando ali para o Mateus, por exemplo, você se dispôs a que algo tocasse o seu coração. Aí vamos supor que você viu aquela luz da graça, assim como eu disse que comoveu o meu coração ter visto que meu pai fez tal coisa por mim. Aí na vida da oração, pum, acendeu uma lâmpada. Dessa vez veio água no balde do poço, né? Que legal. Veio água dessa vez, valeu Jesus. Comoveu o coração, você viu que Jesus fitou o olhar e amou. Agora o que você faz? Né? Agora você prolonga esse afeto tanto quanto for possível. Como? Amando. Você não vai continuar, eu vi aqui isso aqui, deixa eu imaginar mais coisas para que eu veja mais coisas. Não. Veio água, vamos irrigar o jardim, vamos matar a sede. Né? Ele é a água da vida. Então, alguma coisa chamou a atenção, você pega aquilo, por exemplo, não, me chamou a atenção isso daqui, que o fato de que meu pai se preocupou comigo e tal. Então você começa, meu Deus, aqui transmitindo para a ordem sobrenatural. Né? Vamos imaginar aqui Jesus no caso, né? Jesus, vós olhastes para mim como ninguém olhou. Vós me olhais e me amais. Jesus, que amoroso o vosso olhar. Que olhar de ternura e misericórdia que não me condenou mesmo com os pecados mais horríveis que eu já cometi. Meu Deus, eu vos ofendi, por isso mereci o inferno, mereci estar na companhia dos demônios. Mas, não obstante isso, vós me amais tanto, Jesus, que vós com um olhar me convidais ao amor, à vida da graça. Jesus, eu quero sair dessa coleteria de imposto. Eu quero deixar a minha vida de pecado. Eu não quero mais sentar nesse banco, Jesus. Eu não quero mais pegar o dinheiro que não é meu. Jesus, eu quero te amar porque o teu olhar me resgatou. Senhor, eu não quero mais saber dessas moedas que eu cobro. Eu não quero mais saber, Jesus, de amar o que não é meu, de amar o que não vem de vós. Essas moedas não vêm de vós, esse dinheiro não é meu. Eu não quero mais amar aquilo que vós não amais. Eu só quero amar o que vós amais. Por isso, Jesus, eu quero renunciar a tal pecado, a tal defeito. Eu quero ser mais paciente, Jesus. Eu não suporto mais ser impaciente com as pessoas. Eu não suporto mais tratar as pessoas com rispidez, com grosseria.
esse orgulho ferido que eu não aguento uma contrariação de alguém. Eu quero renunciar a essas moedas, Jesus. Entende? Uma vez que você viu essa luz, você precisa agora amá-la. Aí sim você passa para esses atos de afeto, para essas palavras amorosas, para esses colóquios de amor. E prolonga tanto quanto for possível. Rói esse osso, cara. O cachorro, quando você joga um osso para ele, você fez lá um churrasco, né? Vixe, churrasco é bom, hein? E aí você fez uma bisteca. Cortou ali e tal, comeu. Aí o osso, que é bom, né? Tem gente que rói o osso também, que é bom. Aí você joga pro cachorro, por exemplo. Ele vai roer aquilo até não sobrar mais nada. Mas ele vai roer mesmo. Então é isso que você precisa fazer na oração também. Veio essa luz da graça, você não deixa passar nada. Enquanto ela estiver te alimentando, né, como Santo Tomás mesmo diz, né, enquanto dura a devoção do coração na oração, você prolonga a oração. Então é você tentar prolongar esse ato de amor tanto quanto for possível. Vocês notem que eu estou mais ou menos nessas aulas passando etapas, né? Porque não tem como falar tudo de uma vez. Então, da outra vez eu falei mais do processo da imaginação. Hoje eu já entrei um pouco mais nesse ato de amor aqui, nesse afeto. Acabei de falar sobre isso. E isso, gente, é para qualquer coisa e é falar com devoção, com coração, né? Assim, não precisa ficar preocupado com, mas será que essas palavras estão certas? Será que isso está correto? Será que aquilo, né? Você vai estar com um amigo, né? E quando você está na presença de um amigo, você não quer que ele vá embora. Você quer continuar com ele, aquela presença é agradável. Às vezes você até se preocupa, né? Nossa, já passou um tempo, daqui a pouco ele tem que ir para casa. Nossa, como eu queria que isso aqui durasse mais 1, 2 horas. Então é isso. Jesus é o amigo dos amigos. Eu não quero que essa presença vá embora, eu quero que ela permaneça. Então como que eu permaneço? Né? Tendo essa atenção cada vez mais, tentando entrar nesse quarto secreto, nesse recolhimento, nessa cela interior, nesse castelo interior, nessa catedral interior, nessa capela interior, né? Porque na oração, quando nós estamos recolhidos, né, o anjo Gabriel poderia aparecer para a gente e falar: você é agraciado, o Senhor é contigo, né? Quer dizer, Deus está aqui, o Verbo está encarnado aqui na minha alma, entende? Então aí você faz esses atos de amor e com isso você também é levado a fazer atos de súplicas para você pedir: Jesus, move o meu coração, convertei-me, não permitais que de vós eu me separe. Ajudai-me, Senhor, a ser mais paciente. O que eu devo fazer, meu Deus, para ser mais paciente? Mostrai-me, removei esses obstáculos que me impedem de ir para vós. Você começa a pedir as coisas de ordem sobrenatural, né? As coisas que levam para Deus. Ou até mesmo coisas que sejam temporais, mas que sejam da vontade de Deus, né? Como obtenção de um emprego para que você consiga cuidar da família, que é uma coisa necessária para o estado de vida, etc. E aí você, sobretudo, você pede pelas virtudes, o aumento das virtudes, fé, esperança, caridade, as virtudes chamadas virtudes teologais, né? Você pede o aumento da castidade também, da paciência, da temperança. Você começa a pedir aquelas coisas que são tão importantes. Então, é uma forma assim de rezar. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Que vocês começassem a se dedicar a rezar assim, aqueles que ainda não fazem, né? Se alguém não faz. E se faz, que vocês conseguissem aprender esses conceitos para transmitir também a outras pessoas que já estejam buscando ter alguma dedicação na vida espiritual. Qual que é o conselho que eu dou também para alguém que de repente queira começar a fazer isso e sinta mais dificuldade? Alguém citou a Filoteia. A Filoteia é muito boa porque a Filoteia tem um passo a passo lá. Tem uma parte que ensina a fazer a meditação, você pode ler com atenção, né? E lá tem algumas meditações prontas. O santo praticamente pega você na mão e te ensina a rezar. Por exemplo, tem a meditação lá, a consideração do fim último. Então ele coloca lá 3 considerações. Considera o teu fim último, que é amar a Deus, é se unir a Deus e tal. Lá. Então assim, ele pega você na mão e você reza. Filoteia é muito boa por isso. Tem um outro livro, esse foi publicado pelo site do Editora do Padre Paulo, eu mostrei para vocês na aula passada, que é esse aqui. Direção espiritual para leigos e padres, né? É uma parte prática. Manual prático para padres e leigos. Gente, isso aqui é muito bom. Tá bom? Muito bom mesmo. Foi 2 rapazes lá do site que escreveram e traduziram alguns textos. São pessoas muito
assim, de vida de oração mesmo. E o interessante é que esse livro, ele é muito, como o próprio nome diz, né? É prático. Ele tem a intenção de suprir a falta do diretor espiritual. Essa é uma das intenções do livro. Eu não tenho um diretor, ninguém me ensina, ninguém... Então, uma das funções dele é essa. Então, ele ensina também passo a passo como fazer a meditação. É muito interessante. Ele, né, também ensina aqui como você faz, como você imagina a cena e tudo mais, em que momento você deixa de fazer a meditação, a consideração e passa para os afetos da vontade e tal. É muito bom mesmo. Esse aqui até não é meu, porque alguém pediu o meu emprestado. Então não está com a assinatura do padre aqui para eu fazer inveja para vocês. Tá bom, mas em todo caso é muito bom esse livro. Ele custa cerca de R$ 89, se não me engano. O André se divertindo. Tá? E é muito bom. Esse também é maravilhoso, assim, tá? Por quê? Porque quando os livros foram escritos no passado, né, sobre essas coisas, eu imagino que eles não explicavam tão detalhadamente essas coisas como nós estamos tentando fazer aqui, porque, gente, naquela época o povo rezava, o povo sabia dessas coisas. Nós que somos miseráveis e não sabemos. Você vai, assim, imagina que eu vou escrever uma coisa óbvia, né? Aí eu vou ficar explicando. Olha, é o seguinte, eu vou escrever uma coisa para um pedreiro, sei lá. Um pedreiro vai escrever alguma coisa para outros pedreiros. Aí é uma coisa muito óbvia. Não, vou explicar isso aqui, eles já sabem. Agora, num tempo em que as pessoas não sabem colocar uma lajota, aí você precisa falar, é o seguinte, quando você vai escolher a lajota, você vê se ela não está quebrada, tá bom? Aí você faz tal coisa para misturar massa e assim, assim, assado. Então, como nós não desaprendemos a rezar nos nossos tempos, né? Quando Santa Teresa escreveu essas coisas lá atrás, ela só de falar de meditação, todo mundo sabia o que era isso. Né? Mas nos nossos tempos, como nós não sabemos rezar, então a gente precisa dizer que tem que escolher a lajota de tal jeito, que tem que misturar massa de tal e qual jeito, com água, assim, assado, até tal ponto. Aí coloca uma em cima da outra, como é que faz para não ficar torto. Então, esse é o lado bom que eu vejo desse livro aqui. E a Filoteia também tem isso, que é essa coisa ser bem didática, de ensinar na prática ali, passo a passo, como é que faz, tá bom? Então, assim, se alguém tiver interesse, eu posso recomendar muitos vídeos do Padre Paulo, cursos, tudo mais, ensinar também o que for preciso aí que eu puder, tá bom? E também cada caso é um caso, tem gente que está mais avançado, que daí já não é mais meditação que tem que fazer. Eu estou ensinando meditação, mas tem gente que já não é mais meditação, tem gente que já é oração afetiva, oração de simplicidade e tal, então cada caso é um caso. Enfim, mas na maior parte das vezes a gente precisa aprender a fazer isso daqui mesmo, tá bom? Então, já são 9 horas. Olha só, eu preparei que eu ia falar outra coisa, né? Então essa outra coisa vai ficar para a próxima aula. Fazer o quê? Mas, gente, olha, empreguem meia hora do dia para isso, por favor. Meia hora do dia. Todo dia façam oração, né? Uma coisa, que se tem alguém aqui que está fazendo as aulas do professor Donato, aí vocês esquecem isso aqui que eu estou falando, tá bom? Porque pelo menos existiam algumas pessoas, não é todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas que estão fazendo umas aulas com ele, e ele está passando um outro modo de fazer a oração, essa oração mais recolhida, essa oração mais do coração, tá bom? Os dois modos estão corretos, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, da fase da vida espiritual que cada pessoa está, né? Então, assim, se você está, por acaso, fazendo essas aulas com o professor, né? Aí você segue aquilo que ele falou, tá bom? Porque daí é porque ele entendeu que você está numa fase que é necessário fazer daquele modo e você segue o que ele diz. Se você não está fazendo essas aulas, então, sobretudo se isso aqui que eu falei para você, né? Você notou que realmente está mais fazendo a oração vocal, que ainda não começou a fazer meditação, essa oração do coração, então, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Eu ia fazer hoje uma exposição sobre as moradas, os graus de oração, onde que fica em cada morada, cada grau de oração, porque, assim, vocês me chamaram para falar dos 9 graus de oração, né? Então eu falei dos 9. Mas, assim, aqui no fundo, vocês não precisam saber qual que é o 6º, 7º, 8º, 9º com profundidade. Eu vou falar deles, assim, brevemente, tal, porque vocês me chamaram para falar dos 9 graus também. Aí, se chama para falar dos 9 graus, eu não falo dos 9, vocês me batem, né? Mas, enfim. Mas é que é importantíssimo que vocês saibam o 2º grau, assim, com força. Notem, por exemplo, o apostolado do Padre Paulo, todo o apostolado dele que se volta para a vida de oração, o maior foco dele é isso. Quem já está em estado de graça, aprendeu isso aqui que eu estou passando para vocês agora.
tá? Isso é o que ele... Gente, isso aqui, qualquer diretor espiritual assim, minimamente instruído, quando olha para uma pessoa que quer ser santa, que já abandonou o pecado, que quer progredir na vida espiritual, ele vai ensinar isso daí. Não tem como não ter oração, né? Uma oração mais cordial. E claro, a pessoa vai continuar rezando o terço, enfim, né? Vocês entenderam isso daí. Mas é preciso fazer assim, e nós notamos na conversa com as pessoas, nós notamos na nossa vida, na nossa experiência pessoal, como que as coisas mudam quando nós começamos a rezar com essa coisa de ter uma oração mais voltada para o nosso íntimo, para a nossa alma, procurar o Cristo que está lá no fundo, né, da nossa alma, da nossa vida. Está certo? E aí, gente, a primeira aula eu falei sobre a natureza das coisas. Quando você olha para a natureza, né, da constituição do ser humano, a nossa alma ela tem as potências superiores da inteligência e da vontade. Então, é que aqui não é um curso de filosofia, mas se fosse um curso de filosofia, a gente ia falar que o intelecto agente. Eu não vou nem usar os termos para não. Né? Porque talvez uma pessoa ou outra pode ser que ainda não. Pode ser que não ficasse bem, né? Não estou desmerecendo também, não é isso. Eu tenho obrigação de saber isso, é diferente. Vocês não têm obrigação de saber isso. Né? A gente tem que ensinar a pessoa a rezar, só isso. Mas eu tenho obrigação de saber como é que as coisas acontecem. Mas na constituição da natureza humana, a inteligência tem um modo de conhecer as coisas. Eu não estou explicando para vocês a filosofia da coisa, o que o intelecto agente e o intelecto passivo fazem. Mas eu estou explicando o fenômeno de como a coisa acontece. A experiência. Então isso que é o importante. Dito isso, ainda teria muitas coisas para falar, né? Mas acho que a gente, se houver tempo, passa para as perguntas. E creio que a exposição, então, do quadro a respeito de que oração fica em cada morada, onde fica a noite escura, a primeira e a segunda noite escura de que fala São João da Cruz, entre quais moradas, grau de oração e tal, essa parte pode ficar para a próxima aula, ou até mesmo, talvez, para outra, né? O que vocês acharam, assim, tem alguma pergunta para hoje, ou eu respondo a anterior, tem tempo? Como que é aí, ô chefa? Não mando nada, não. O que ficou das perguntas da outra formação foi a diferença de santificação e salvação, acho que você já explicou. Acho que já está explicado, né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver qual que é. Ixi, os seminaristas estão aí, eu não falei nenhuma heresia, né, gente? Não, porque seminarista é assim, esse negócio de pregar para padre e pregar para seminarista, gente, seminarista falar para seminarista, padre falar para padre ou pregar para padre, não convence e não converte, entendeu? A pessoa já vai com aquele preconceito assim, Ainda mais que eu tô assim, eu tô assim, gente, porque eu não posso, tá bom? Vocês parem de me julgar aí do outro lado, eu não posso estar debatindo, entendeu? Tenham misericórdia, sejam compassivos. Deve ter tido alguém lá que viu assim com essa roupa aqui já. Não vou nem assistir isso aí. Bom, as 3 perguntas eram se a nossa salvação vem pelo. Não estava me informizando. As perguntas eram: a nossa salvação vem pela meditação, o senhor já mandou o áudio, né? A diferença de salvação e santificação, acho que já ficou claro também. E se não fizer meditação, não adianta rezar o terço. Isso o senhor já explicou também, acho que não tem. Da formação passada, eu acho que já ficou claro. Se alguém tiver alguma, vai responder qualquer coisa. Ninguém vai perguntar, não? Seminarista,